Que bom que você clicou aqui no vídeo. Deus sempre tem algo para falar ao nosso coração. Que este vídeo possa te ajudar, possa te fazer refletir, fazer um exame de consciência e que a partir da palavra de Deus a gente possa mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ir permitindo que Deus vá nos convertendo diariamente. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, desta sexta-feira, primeira semana do Tempo Comum, dia 14 de janeiro. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este santo evangelho de hoje. Jesus entrou em Cafarnaum e logo espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Será que nós estamos espalhando a notícia de Jesus, do seu reino, espalhando que ele se faz presente, que ele está vivo, que está no meio de nós, que está ressuscitado e caminha com cada um de nós? Estamos sendo esses instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, para espalharmos a boa nova, para espalharmos a sua palavra, para espalharmos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? E muita gente estava ali reunida, muitas pessoas, não tinha lugar nem mesmo diante da porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. O Senhor que anunciava a palavra e continua anunciando através de nós, através da sua vida, através da sua disponibilidade, através de você que é um instrumento de Deus que se coloca na presença dele
para ser a boca de Deus para os outros, para levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e continuar anunciando a palavra assim como Jesus anunciou. Tinham muitas pessoas, as pessoas estavam ali, não conseguiam nem chegar diante da porta, e Jesus queria levar esta notícia, essa boa nova, os seus ensinamentos, a sua palavra às pessoas, para que elas pudessem o quê? Crer, que elas pudessem mudar de vida, para que elas pudessem se converter, para que elas pudessem se aproximar de Jesus e viverem em comunhão com Ele. É isso que Jesus quer dos seus filhos e filhas, esta resposta, ouvindo a sua palavra, que a gente possa responder com a nossa fé, com a nossa adesão a Ele, para estarmos junto dele, e a partir daí também somos convidados a sermos anunciadores da sua palavra. Então trouxeram um paralítico a Jesus, carregado por 4 homens. Esses 4 homens, as pessoas comentam que podemos dizer que são os 4 evangelistas, que é São Marcos, que é São Mateus, que é São Lucas e São João. Os 4 evangelistas que nos ajudam, através do Evangelho de Cristo, a nos aproximarmos do Mestre, a nos aproximarmos de Jesus, assim como esses 4 homens levaram o paralítico a Jesus. Quantas pessoas estão paralisadas na fé? E o que nós estamos fazendo diante disso? Estamos rezando por essas pessoas? Estamos levando essas pessoas até Jesus? Estamos criando obstáculos ou não medindo os obstáculos e passando por eles para chegarmos com essas pessoas que estão paralisadas na fé, chegarmos com elas até Jesus? Esses 4 homens que carregavam o paralítico, eles não conseguiam chegar, porque tinha ali uma grande multidão. Eles poderiam ter desistido. Não, tem muita gente, olha, vamos tentar outro dia, porque hoje tá difícil, hoje tem muita gente aqui, a gente tenta um outro dia e a gente volta. Quantas pessoas diante de primeiro obstáculo desistem, não levam as pessoas até Jesus. Quantas pessoas, às vezes com filhos, filhas, desistem dos filhos. Meu filho não tem mais jeito não, tanto que eu já tentei, mas ele não se aproxima de Jesus, ele não muda, ele é assim, ele é isso e ele é aquilo. Será que nós estamos entrando com essas pessoas pelo telhado? Estamos ultrapassando todos esses obstáculos para chegarmos até Jesus com essas pessoas que estão paralisadas na fé? Isso mostra a perseverança, a persistência, que nós temos que ser perseverantes e persistentes para chegarmos com essas pessoas paralisadas na fé até Jesus. Eles foram pelo telhado, pelo teto, onde estava Jesus ali, desceram o paralítico, a cama em que o paralítico estava deitado, e quando viu a fé daqueles homens, olha só este trecho, Jesus que viu a fé, não daquele homem, não do paralítico, mas daqueles homens, do paralítico e também daqueles 4 homens. Jesus que se admira quando nós somos esses instrumentos, esses 4 homens, para levarmos as pessoas que estão paralisadas na fé até Ele. E Jesus se admirou e, vendo a fé daqueles homens, e disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus, que através do perdão dos nossos pecados, nos faz caminhar novamente na sua graça, em sua presença. O pecado nos paralisa, o pecado nos afasta de Deus e vai nos paralisando, e a gente vai ficando escravos do erro, do pecado, e a gente não tem mais força para caminhar com Jesus, não porque Jesus não quer, porque Ele quer nos perdoar para que a gente continue caminhando com Ele, mas é que o pecado vai nos paralisando. Por isso Jesus diz: olha,
Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando recebemos o perdão dos nossos pecados, quando vamos nos confessar com um sacerdote, a nossa alma, ela se renova. Nós voltamos a caminhar, é Deus que nos reergue da nossa paralisia do pecado, é Deus que nos tira da lama, do erro, do pecado, das coisas ruins que estávamos vivendo e nos coloca no seu caminho, no seu amor e na sua graça, vivendo em estado de graça. E aí algumas pessoas estavam ali, os mestres da lei, estavam refletindo nos seus corações: como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando, porque ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Mas Jesus é Deus, é o próprio Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aquelas pessoas, aqueles mestres da lei, não estavam colocando a fé em Jesus, e Jesus queria esta resposta, esta fé de todos, e quer a nossa resposta, a nossa adesão a Ele através da fé. E Jesus percebeu que eles estavam pensando assim. Jesus, que sabe o que passa no nosso coração, não adianta querermos enganar a Deus, porque Deus sonda o nosso coração e sabe quais são as nossas verdadeiras intenções, o que nós estamos fazendo. E Jesus, que quer mudar o pensamento daqueles homens, daqueles mestres da lei, percebeu que eles estavam pensando assim e disse: por que vocês pensam assim nos vossos corações? Por quê? Eu quero que vocês mudem. Quantas pessoas estão pensando assim? Não reconhecem Jesus como Deus? E Jesus alerta: por que você está pensando assim? E aí ele realiza um milagre. Ele cura o paralítico para mostrar um grande sinal, um milagre que aponta que Ele é o verdadeiro Deus, que é o Verbo que se fez carne e que veio habitar no meio de nós. Ele disse: olha, levanta-te, pega a tua cama e anda, e aquele paralítico foi curado. Ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Então, com este milagre, Jesus deixa muito claro. Eles não queriam enxergar. Fica muito claro ali, com este milagre, que Jesus é o próprio Deus e que eles tinham que dar esta resposta, mas não deram. E tantas pessoas se encantaram, se admiraram, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Que a gente possa olhar para a vida de Jesus, olhar para o seu Evangelho, olhar para a sua palavra e se admirar, louvar a Deus e darmos a nossa resposta, que é a fé. Reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, como nosso Senhor, como nosso Deus, e que somente através dele teremos a salvação. E por isso a minha resposta é esta, Senhor, é a minha fé. A minha fé é pequena, mas aumenta a minha fé, Senhor, a cada dia. Me encha da tua graça. Cure-me dos meus pecados para que eu possa caminhar contigo em tua graça, porque eu desejo isso. Eu preciso estar contigo em todos os dias da minha vida. E você gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, um joinha no YouTube. Muitos likes, muitos comentários fazem com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas. Vamos semear o bem, semear a palavra de Deus a cada vez mais corações. Contamos com a sua ajuda, deixando o like, deixando o seu comentário e se inscrevendo no canal. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!